Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. E nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural desta terça-feira. E hoje é dia da coluna Perspectiva Agro, apresentada pela jornalista Lília Munhoz, que vai falar hoje sobre os novos levantamentos dos prejuízos no Rio Grande do Sul, as perspectivas para a economia no Boletim Focus e, por fim, o prêmio Mulheres Positivas do Agro. No Jornal Brasil Rural, Perspectiva Agro. O agro de hoje com a perspectiva do amanhã. Com Lília Munhoz. Oi, Mari, muito bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na nossa Rádio Agro hoje. Pois é, Mari, olha, infelizmente a gente tem mais uma coluna a respeito desse assunto e muitas outras que virão, né? Porque, de fato, a água vai baixando e a gente vai vendo aí o total dos prejuízos que são incalculáveis. Sabe que tem algumas associações já fazendo novos levantamentos, né? E a gente tem aí, então, alguns dados, mas antes eu queria até fazer um comentário, né? Porque os dias se passam e à medida que a água baixa, o cenário de destruição se torna ainda maior, e eu assisti algumas entrevistas recentemente de moradores gaúchos pedindo para que quando a água baixasse, a mídia não parasse de falar, porque outros assuntos chegam, né? A gente sabe, os veículos de comunicação têm várias pautas aí para fazer cobertura, as pessoas mesmo começam a buscar outros assuntos, né? Elas não querem mais ficar vendo sempre o mesmo assunto, nas redes sociais já tem menos vídeo no feed, né? A gente via tanta coisa, então, de fato, ajuda ao povo gaúcho precisa ser ainda mais intensificada, então a gente não deve aí baixar a guarda, não. São doenças que estão aparecendo, já teve até morte por leptospirose, então tem muita coisa ainda que eles vão ter que passar, né? O estudo divulgado nessa semana projeta aí que serão necessários 10 anos para a recuperação das estradas. Já pensou? Toda a parte de infraestrutura, né, que foi detonada. E aí no agronegócio, né, além das perdas que a gente vem acompanhando com grãos, com cereais, frutas, verduras, a parte de proteína animal também foi fortemente impactada, né? A avicultura foi despedaçada em alguns municípios, com mortes de milhares de animais, a estrutura de granjas muito detonada. Então, a avicultura do Rio Grande do Sul divulgou dados preliminares com perdas totais estimadas em quase 183 milhões de reais. Dados divulgados pela Organização Avícola do Rio Grande do Sul, juntamente com as suas entidades, né, que é a Associação Gaúcha de Avicultura e o Sindicato da Indústria de Produtos Avícolas do Estado, apontam para perdas substanciais, tanto em aves de corte quanto em aves poedeiras, além de impactos severos na área de genética e na área de ovos férteis. E isso sem contar também o que era tão exportado, né, ou perdas que poderiam ainda acontecer, na verdade, né, ganhos que o setor poderia ter e que não vai ter mais. Dos 497 municípios que compõem o estado, a gente sabe, né, 461 tiveram os transtornos aí causados pelas enchentes em todo o Rio Grande do Sul, que representa pouco mais de 90% do estado. Olha que terrível, né? E a estimativa da Defesa Civil Gaúcha, inclusive, é de que ainda há cerca de 76 mil pessoas em abrigos e o total de afetados em 463 municípios é de 2,3 milhões de pessoas. Então, de fato, aí a gente não deve baixar a guarda, ajudar. Ontem eu ainda estava lendo, né, alguns comentários de uma amiga minha que é do Rio Grande do Sul, falando que tem alguns abrigos com menos voluntários já. Então, assim, agora é a hora de continuar intensificando, né, a nossa ajuda, nossas doações. As agências de correio, algumas associações que estão reunindo já pedem para que a gente não mande tanto roupas, porque agora a necessidade são cobertores, são mais alimentos, né, são mais água. Então a gente está sempre atento, né, de que forma que a gente pode contribuir, porque muito ainda será necessário. Bom, e tudo isso vem impactando, claro, na economia, né? As projeções dos analistas para a inflação e para a taxa Selic em 24 subiram, enquanto as estimativas para a evolução, o crescimento do PIB caíram. Então, o boletim Focus, né, do Banco Central, divulgou que a inflação, a estimativa para o IPCA para esse ano, subiu de 3,76% para 3,80%, enquanto a previsão para a inflação do ano que vem avançou aí para 3,74%. Para o PIB, a média caiu, as projeções, né, de 2,09% para 2,05%. Taxa Selic avançou dos 9,75% da semana passada para 10%, ou seja, novo aumento aí previsto para a taxa Selic.
E o câmbio tem a média aí das projeções subindo de R$5 para 5,04 centavos, né? R$5,04. E para a gente só encerrar aqui com uma notícia pelo menos positiva, Mariana, eu queria trazer para vocês, ontem eu estive aqui em São Paulo, no teatro, na Galeria Olido, né, que fica ali no centro de São Paulo, e teve a entrega do 4º Prêmio Mulheres Positivas, né? O que é o prêmio? Ele é uma iniciativa da Fabiana Saad, né, uma empresária que é reconhecida aí na lista dos 20 maiores influentes da lista Forbes, ela que tem aí várias premiações, e lançou já faz vários anos o Mulheres Positivas, que é um grupo, um movimento para a valorização das mulheres, para poder trazer ali um ambiente de muito relacionamento, de oportunidades. E aí, com o prêmio Mulheres Positivas, as mulheres se inscrevem, né, de várias categorias, elas se inscrevem para poder mostrar o que elas têm feito de bom para a sociedade, né? Então, segundo palavras dela mesma, né, mulher positiva é aquela que todos os dias tem um ideal comum, né? Tem um objetivo de fazer o bem para outras mulheres, para outras pessoas. Então, ontem foi muito interessante, por exemplo, um dos casos de uma professora de dança que dá aula para 500 mulheres ali da comunidade. Então, é muito interessante a gente ver iniciativas como essa de mulheres fazendo a diferença. E aí, a novidade que eu queria falar para vocês é que já está aberta a inscrição para o Mulheres Positivas do Agronegócio. Então, quem estiver ouvindo a gente, conhece aí produtoras rurais que merecem ser indicadas desse prêmio, é só baixar o aplicativo, que chama Mulheres Positivas, o aplicativo, ou entrar no site para poder ver as informações. São várias categorias, tem categoria, por exemplo, de produtoras de mel, produtoras de hortifruti, né, suinocultoras, avicultoras. Então, todos os segmentos, né, todas as categorias agro tem ali também, então é bem interessante, tem a categoria grãos. E aí as mulheres, elas indicam, e a premiação será daqui a pouco mais de um mês em São Paulo também, com essas mulheres, então, que serão indicadas, passarão aí por uma análise, né? E olha que bacana, a embaixadora desse prêmio, sabe quem é, Mariana? A nossa Soninha Bonato. Ah, já contei. Que legal, já contou, né? A embaixadora do agro, Soninha Bonato, que legal. Nossa Soninha Bonato, que tem aqui também o programa Nas Ondas do Agro. Então, ela que é embaixadora desse prêmio, juntamente aí, né, na liderança com a Carol Gama e a Fabi Saad. Então, um prêmio que está em andamento, muito bacana para quem puder indicar, participar, que é uma grande oportunidade, né? Então, eu vou continuar acompanhando, viu? Porque com certeza no dia do prêmio eu vou estar lá para poder gravar também e trazer as informações aqui para a rádio. Tá certo, Lilian. Muito obrigada, como você falou, né? Informações tristes, né, que nós não gostaríamos de dar, mas que são importantes serem falados e continuarmos falando, né, para que a ajuda, o auxílio, o apoio e todo o suporte necessário para que o Rio Grande do Sul possa se reerguer, né, seja de fato implementado. E como você traz essa última notícia também, né? Notícias boas, né? Que realmente a produção rural, esse meio do agro, é um meio também muito marcante, muito bonito, muito positivo, né? E o agronegócio no Rio Grande do Sul vai se reerguer, né? É um meio pujante, forte, né? Que é aguerrido mesmo, é destemido e nós vamos superar tudo isso, né? Por mais que demore, o agronegócio no Rio Grande do Sul ele vai se reerguer, né, Lilian? Temos que ter esperança sempre, né? E todo mundo aí ajudando de fato para que a gente consiga ter melhores dias lá na frente. Obrigada, Mariana, mais uma vez. Muito obrigada a você, Lilian. Tenha um ótimo dia e até semana que vem. Obrigada, até semana que vem. Brasil, celeiro do mundo, porque o agro não para. Jornal Brasil Rural.